Salve, galerinha! Professor Daniel Oliveira, mais um vídeo top aqui contigo. Ei, esquece não esquece não, vamos fechar essa porra de química. Aqui comigo mais uma vez, minha grande amiga Edna, trazendo toda a acessibilidade que você precisa. O pessoal da comunidade surda que está aqui com a gente também vai aprender, tá certo? É mais um projeto do governo do estado, através da Secretaria de Estado da Educação. É o nosso grande cursinho preparatório, PAES, Enem e UEMA. Só com questões que já apareceram no Enem e na UEMA para você se preparar com realmente o que tu vai encontrar na prova, tá bom? Não esquece também que aqui na descrição do nosso vídeo tem um linkzinho, tu vai lá e baixa o material, perfeito? Vamos acabar com tudo? Então vamos junto. Olha só. Pilhas e baterias são amplamente utilizados em nosso cotidiano como fonte de energia, em diversos aparelhos eletrônicos, facilitando nossa vida. A energia gerada pela fonte acima tratada é oriunda de uma reação. Gente, coisa maravilhosa aqui, ó. Deixa eu explicar para você aqui, ó. Para o filho poder entender aqui, ó. Bem aqui, nós temos a famosa pilha. Quando você pega um controle desse bem aqui, você vai ver que lá dentro tem uma placazinha eletrônica. Para esse controle funcionar, você precisa, sabe de quê? Energia elétrica. Ah, Daniel, tu está dizendo então que tu vai tomar choque se tu pegar na pilha? Não. Mas aqui, eu tenho energia química. E a partir dessas reações químicas, cara, eu consigo simplesmente ter energia elétrica. Então a pilha me dá essa facilidade. A pilha é uma forma portátil de a gente carregar energia elétrica, mas não como energia elétrica, entendeu? Como energia química. E aí eu consigo fazer todo esse equipamento funcionar. E aí meu filho precisa entender o quê? Que você tem uma relação entre dois tipos de energia. Uma energia é a energia química e a outra energia é a energia elétrica. Pessoal, hoje em dia, nos novos, por exemplo, notebooks, a gente não consegue retirar a bateria com facilidade. Você já deve ter percebido isso aí. Mas assim, logo quando lançaram os primeiros, eu me lembro que eu tinha um CCA ainda, antigão. O que eu fazia quando eu ia utilizar esse computador? Eu simplesmente tirava a bateria. Eu usava o computador sem a bateria. Ó, eu tirava a bateria e ele fazia o quê? Ligava nesse computador aqui, a minha fonte de alimentação. Essa fonte de energia, ela simplesmente me dava energia elétrica, que é o que o computador precisa. Certo, Leandro? Me ouvindo bem? Galera, me ouvindo bem, né, Leandro? Tranquilo? Então, ó, a bateria, ela simplesmente vai me dar energia elétrica a partir de reações químicas. Se eu tivesse num local, por exemplo, que tivesse uma tomada próxima, eu tirava a bateria e eu usava direto na tomada. Por quê? Porque para o notebook funcionar precisa de energia elétrica, tá? Então, basicamente, quando você fala em pilha, meu filho fala nesse tipo de transformação. Então, na pilha eu tenho energia química me dando energia elétrica. Na pilha eu tenho uma região que a gente chama de cátodo, outra que eu chamo de ânodo. São lugares lá dentro que acontecem alguns processos. Por exemplo, no ânodo vai acontecer a oxidação. Toda vez que tu escuta a palavra oxidar, tem gente que associa, oxidar, oxigênio. Gente, oxidar é quando você começa a perder elétrons. Então, se tu perde elétrons, tu tem uma oxidação. Já no cátodo, existe uma redução. É o local onde vai ter a redução, né? Simplesmente lá, você vai perceber o ganho de elétrons. É por isso que o elétron, ele vai se mover do ânodo para o cátodo. Então, quando você, por exemplo, tem uma pilha, você vai ter reações químicas de oxidação e redução. Por quê? Porque a oxidação é onde o elétron vai ser perdido. E ele vai em direção ao local onde ele vai receber, que é o cátodo. Então, olha que massa, olha que massa. Vamos imaginar que aqui eu tenho o polo negativo, que é o ânodo,
o polo positivo, que é o cáton. Olha que massa. Bem que eu tenho um fiozinho externo e bem que eu vou colocar uma lâmpada. Forma grosseira para você poder entender. O que acontece? Como aqui tem oxidação e aqui tem redução, como o elétron aqui eu perco, aqui eu ganho, como o elétron sai daqui e vem para cá, no momento que o elétron está se movimentando, na hora que ele passa pela lâmpada, a lâmpada acende. Entendeu? Então, essa é a movimentação de elétrons. Através de uma reação de oxirredução, essa movimentação do elétron, através de uma reação de oxirredução, é que você consegue ter energia elétrica. Bacana, gente? Beleza, né? Então, uma questãozinha bem bacana aí da UEMA, 2021. Você conseguiria responder com facilidade. Bastava ter o conhecimento básico aí de pilha, tá? Outra questãozinha muito bacana da UEMA. Mesmo ano, tá? Olha só. Você ainda encontra na UEMA algumas questões relacionadas com um estilo mais ou menos assim, tipo de teoria. Como eles fizeram aqui, tá? É comum ainda em algumas estaduais. Quando você pega, por exemplo, o estadual do Ceará ou a própria UERJ, para você dar uma analisada, você percebe que você encontra questões assim. Tinha uma questão que dizia assim, ó, do nada, em nada, nada pode transformar-se. Ele queria saber que lei era essa. Aí, porra, do nada, em nada, nada pode transformar-se. A lei de Lavoisier. Lei de conservação das massas. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Entendeu? Considere o comportamento dos gases hidrogênio e cloro em seus balões, nas mesmas condições de temperatura e pressão. As informações da imagem retratam um princípio que corresponde à lei de... Olha só. Vou explicar uma coisa. Existe no estudo dos gases uma lei ou hipótese de Avogadro. Lei ou hipótese de Avogadro. Basicamente é o seguinte. Vamos imaginar que você tem dois balões. Um balão tem nitrogênio. Outro balão tem oxigênio. Perfeito? Vamos imaginar que a pressão aqui nesse balão é de 1 atm. Pois é a mesma desse balão, 1 atm. Vamos imaginar que aqui eu tenho 2 litros. O mesmo desse balão, 2 litros. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma temperatura de 27 graus Celsius. Temperatura de 27 graus Celsius. E só dando mais uma dica para você, tá? Tu que tá focando a UEMA que tá aqui comigo e vai fechar a prova. Eu nunca trabalho com a temperatura em Celsius. Eu somaria com 273 para jogar para Kelvin. Estudo dos gases não se trabalha com temperatura em Celsius. Se você recebe uma temperatura em Celsius, some com 273 para transformar para Kelvin. Volumes iguais de diferentes gases, quando medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, vão apresentar o mesmo número de mols. Isso é conhecido como lei ou hipótese de Avogadro. Tá? Então, volumes iguais de diferentes gases, se você estiver sendo medido nas mesmas condições de temperatura e pressão, tem o mesmo mol. Resumindo, eu tenho 2 balões, esse balão e esse balão. As 3 variáveis de estado, pressão, volume e temperatura desse balão, são iguais à pressão, volume e temperatura desse balão, tu tem o mesmo mol. O número de mols de um gás é igual ao do outro, tá? E aqui ele fala assim, ó, considere o comportamento dos gases hidrogênio, oxigênio e cloro, respectivamente seus balões, nas mesmas condições de temperatura e pressão. Só que ele colocou o mesmo volume. Mesmo volume. Então, o volume é o mesmo. A mesma condição de temperatura e pressão, você está falando de lei ou hipótese de Avogadro. E é isso que eu te falei, a UEMA tem essa vibezinha ainda, tá? Tu consegue encontrar esse estilo de questão na UEMA. No Enem, tu já não tem mais uma pegada como essa.
não aparece de jeito nenhum. Não, tá no programa, pode aparecer, mas não é uma tendência da prova, tá? Não é uma tendência da prova, tá certo? A tendência da prova é você entrar mesmo nas particularidades. Seria, por exemplo, no Enem, seria fazer algum cálculo relacionado a essa lei ou hipótese de advogado, e não apenas identificar que era ela, né? Então, uma questãozinha da UEM, mas show de bola, bem bacana. Próxima questão, uma questãozinha de biocombustível. Aí a Enem ama, tá? Aí o Enem ama. Faltou até o ano ali. Se não me falha a memória, Enem 2023. Mas vai tá no teu material, na descrição do vídeo, tá? Com o aumento da população de suínos no Brasil, torna-se necessária a adoção de métodos para reduzir o potencial poluidor dos resíduos dessa agroindústria. Entendeu, né, Leandro? Então, o que acontece? Uma vez que, comparativamente ao esgoto doméstico, olha que dado bacana, Léo, Leleco, como a gente chama. Cara, comparativamente ao esgoto, os dejetos suínos são 200 vezes mais poluentes. Até beber água. Com licença. Gente, olha que bacana, olha que dado maravilhoso. Para você poder entender aí, ó. Quando eu comparo com o esgoto doméstico, os dejetos suínos são 200 vezes mais poluentes. Sendo assim, a utilização desses resíduos como matéria-prima na obtenção de combustível. Então peraí. Matéria orgânica que eu estou usando ou quero usar para produzir combustível. A gente lembra muito isso aí em outros lugares, né? Algumas fezes de animais, por exemplo, que a gente recolhe e coloca em biodecompositores para a gente poder retirar determinado gás, que tu sabe qual gás é, né? Tu já sabe que tá falando do biogás, o metano. Então, algumas fazendas utilizam, por exemplo, essa ideia de recolher as fezes, por exemplo, dos animais, colocar em biodigestores, gerar gás, queimar esse gás e usar na produção de energia para que possa manter essa fazenda com essa energia gerada, né? Então, bem bacana. Então, isso aqui já te deu uma deixa dentro da questão. O Enem tem muito isso, gente. No momento que você está fazendo a leitura, você não pode cometer um erro de querer terminar de ler o texto. Ó, às vezes você está tão focado em pensar, eu só tenho tantos minutos para aquela questão, que você acaba lendo um texto de uma forma desesperada para chegar até o final dele, e você não gera interpretação. Por mais que você domine o conteúdo, se a tua leitura for uma leitura que não segue uma pontuação adequada, por que pontuação adequada? Para que você consiga extrair as informações daquele texto, você não consegue interpretar direito, você vai perder questão. E a gente não quer que isso aconteça. Assim, a utilização desses resíduos como matéria-prima na obtenção de combustível. Então, já estou utilizando um resíduo que vem desse tipo de criação, que são as criações dos suínos, para poder usar como combustível. É uma alternativa que permite diversificar a matriz energética nacional, ao mesmo tempo em que parte dos recursos hídricos do país são preservados. O biocombustível a qual se refere o texto gente, deixa eu explicar uma coisa aqui, ó. Pegou questão que ele está usando matéria orgânica para produzir combustível, já vai logo pensando lá em biogás, é o mesmo metano, tá bom? Etanol vem da cana-de-açúcar. Butano, gente, seria gás liquefeito de petróleo, vem do petróleo. Então, assim, é onde tu poderia mais ter algum sentido, né? Biodiesel tem uma pegada que é mais para tipo, se fosse óleos, mas aí não seria aquele resíduo. Então, assim, já tem uma pegada mais de biogás, é uma questão que, pelo tipo de conteúdo que aparece com determinada frequência, tu consegue desenvolver. Associa logo ao biogás quando você está falando desse tipo de decomposição de matéria orgânica, tá? A simples atitude de não jogar direto no lixo ou no ralo da pia o óleo de cozinha usado pode contribuir para a redução da poluição ambiental. Olha o que ele está te falando. A simples atitude de não jogar direito no lixo ou no ralo da pia o óleo de cozinha usado
pode contribuir para a redução da poluição ambiental, porque se você não tiver um tratamento adequado daquele material, aquilo vai chegar em rios, lagos, entendeu? E vai contaminar aquele corpo hídrico. Mas o que fazer com o óleo vegetal, que não será mais usado? Não existe um modelo ideal de descarte, mas uma alternativa simples tem sido reaproveitá-lo para fazer sabão. Epa, gordura para fazer sabão. O EMA colocou isso aí em 2023, se não me falha a memória. Uma questãozinha desse mesmo princípio. E falava das mesmas coisas. Para isso são necessários, além do próprio óleo, água e soda cáustica. Então, se tu tem uma questão de 2021, você que está aqui com a gente no vídeo, se preparando há um tempo, você precisa acompanhar as provas. Como que tu está focando no Enem e não está respondendo as questões do Enem? Por isso que você está aqui com a gente. Por isso que a gente está focando a tua preparação dentro do que você vai encontrar nas provas. Tá bom? Aí ele está dizendo o seguinte. Tu tem uma questão que tu fala de produção de sabão utilizando esse óleo e soda cáustica. Aí a UEMA coloca essa questão no passado, 2023, que foi 2024, então não estou lembrado aqui o ano, mas aquele foi 2023. Então assim, acompanhar as provas te dá essa facilidade de encontrar algo que já apareceu e te ajuda, né? Com base no texto, a reação química que permite o reaproveitamento do óleo vegetal é denominada Gente, olha só. Olha o que está acontecendo bem aqui, ó. Ele está pegando o óleo, você está pegando o triéster, e ele está colocando para quê? Para reagir com soda cáustica. Sabe o que esse bonitão vai simplesmente produzir bem aqui? Um sal de ácido graxo. Ele vai produzir um sabão. E além do sabão, ele vai trazer o glicerol. Então, basicamente é isso. Então a questão já te entregou tudo. Se você tem triéster reagindo com soda cáustica, formando o sabão com o glicerol, você tem a sua reaçãozinha de saponificação. Tá certo? Então é uma questão bem bacana, bem tranquila. É comum você encontrar essas questões aí na prova do Enem. O Enem gosta muito de falar de saponificação. E a UEMA fez, né? O que eu já comentei contigo anteriormente. Trouxe um dia desses uma questão relacionada a isso. Bom, galerinha, esse foi o nosso segundo vídeo. Se eu te disser que tem muita coisa boa ainda vindo por aí, perde nossas aulas não. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.